As 4 últimas questões da prova, das questões 33 a 36, elas eram baseadas num trecho de Hannah Arendt, A Violência. Estas reflexões foram causadas pelos eventos e debates dos últimos anos comparados com o background do século XX, que se tornou realmente, como Lenin tinha previsto, um século de guerras e revoluções. Um século daquela violência que se acredita comumente ser o denominador comum destas guerras e revoluções. Há, todavia, um outro fator na situação atual que, embora não previsto por ninguém, é pelo menos de igual importância. O desenvolvimento técnico dos implementos da violência chegou a tal ponto que nenhum objetivo político concebível poderia corresponder ao seu potencial destrutivo ou justificar seu uso efetivo no conflito armado. Assim, a arte da guerra, desde tempos imemoriais o impiedoso árbitro final em disputas internacionais, perdeu muito da sua eficácia e quase todo o seu fascínio. O apocalíptico jogo de xadrez entre as superpotências, ou seja, entre os que manobram no plano mais alto de nossa civilização, está sendo jogado segundo a regra: se qualquer um ganhar, é o fim de ambos. É um embate sem qualquer semelhança com os outros embates militares precedentes. Seu objetivo racional é intimidação e não a vitória, e a corrida armamentista, já não sendo uma preparação para a guerra, só pode ser justificada agora pela ideia de que quanto mais intimidação houver, maior é a garantia de paz. Então o que a gente tem aqui como referência? Então é importante observar aqui que no primeiro período há uma referência, há uma previsão do Lenin de que o século XX seria um século de revoluções e guerras. Veja que no segundo período há uma oposição, por meio desse todavia, há um acréscimo, na verdade, que faz uma observação sobre o fato de que ninguém jamais pensaria que haveria um outro instrumento, um outro elemento dentro dessa previsão do Lenin. E esse outro elemento seria o desenvolvimento técnico dos mecanismos de violência. Esses mecanismos chegaram a um ponto tal que o potencial de destruição por meio desses implementos de violência não justificaria, não valeria a pena para um conflito armado. E aí vem uma conclusão neste quarto período. Assim, a arte da guerra perde muito de sua eficácia e do seu fascínio. Por quê? Porque, na verdade, não haverá esse combate. Segundo o texto, o apocalíptico jogo de xadrez entre as superpotências agora é baseado naquela ideia: se alguém ganhar, ou seja, se alguém destruir o outro, é porque esse alguém também será destruído. Será o fim de ambos. Então ela termina dizendo assim: é um embate sem qualquer semelhança com outros embates militares precedentes, anteriores. O objetivo racional, entre aspas, é a intimidação e não a vitória. Então você procura intimidar, porque quanto mais o outro ficar intimidado, maior é a garantia de paz. Em suma, essa é a ideia do texto. A questão 35 faz menção à alternativa correta quanto à interpretação dos recursos ortográficos presentes no texto. Então ela vai mencionar ali, os sinais de pontuação e também o uso de um itálico como recurso, não propriamente ortográfico, recurso gráfico. Mas vamos lá então. A alternativa A diz que os travessões da linha 6 destacam o aposto de A Arte da Guerra. Aqui na linha 6 você tem assim: a arte da guerra, desde tempos imemoriais o impiedoso árbitro final em disputas internacionais. Veja, esse trecho que está aqui entre travessões, embora tenha ali um adjunto adverbial desde tempos imemoriais, realmente é um aposto. O impiedoso árbitro final em disputas internacionais equivale à expressão a arte da guerra. E a função sintática de um substantivo que é equivalente a outro que é anterior a ele é a função sintática do aposto. Impiedoso árbitro final se refere à arte da guerra numa relação de equivalência, portanto, aposto. Assim, a gente já teria achado aqui a resposta. Na letra A, a gente teria os travessões indicavam, separavam ali o aposto de arte da guerra. Na letra B, o emprego de itálico em background equivale como recurso às aspas duplas em apocalíptico. Não, ele usou o itálico em background
para se referir a uma expressão estrangeira. Background significa contexto, base, o pano de fundo para uma situação. Tudo bem? Então ela usou em itálico, ou o texto usou em itálico, melhor dizendo, porque é uma expressão estrangeira. Apocalíptico é porque ela está fazendo uma menção a uma palavra que está usada fora do seu contexto. Seria um jogo de xadrez apocalíptico porque é uma metáfora. Então o uso é um uso diferente. Então a letra B estava errada. Na letra C, todas as ocorrências de aspas duplas são empregadas para destacar ironia. Também não. Vamos observar por que não? Ele diz que todas as aspas duplas para indicar ironia. Vejamos. Veja que esse apocalíptico foi utilizado para metaforizar aqui o jogo de xadrez, usando uma expressão fora do seu contexto original. Seu objetivo racional aqui pode ser uma ironia, no sentido de que não há racionalidade na guerra. Já temos sentidos diferentes, não é ironia. E por último aqui, veja que nesta passagem, se qualquer um ganhar é o fim de ambos, isso é uma citação, não é uma ironia. Portanto, a letra C também está errada. Na letra D, as aspas duplas em apocalíptico e racional foram empregadas para marcar incerteza. Já falamos desse uso, um tem um valor mais irônico e o outro é porque simplesmente foi usado de uma forma metafórica. Errada. O emprego de itálico em background não é correto, pois o termo deveria vir entre aspas. Não, existe correção sim aqui, o problema está aqui. Ele poderia vir entre aspas, é verdade, porque se refere a um estrangeirismo, mas não que seja errado usar em itálico. Ele usou em itálico porque esse é um recurso para não ficar, inclusive, um texto poluído com as aspas. Se ele tem essa opção para poder mostrar uma expressão que é uma expressão estrangeira, ele usou desse recurso. Resposta da 35, letra A, portanto. Vamos tirar tudo aqui, Letra A. 36. Acerca dos relatores de coesão presentes no texto, assinale a alternativa correta. O termo grifado em um século daquela violência que se acredita, esse que é uma conjunção integrante com valor aditivo. Não, daquela violência a qual se acredita é um pronome relativo, não é conjunção integrante de oração substantiva, mas é um pronome relativo de oração adjetiva. O vocábulo assim, na linha 6, tem um valor adversativo de oposição ao período precedente. Precedente é o que vem antes. Não é valor adversativo. Quando você tem um assim, você tem um valor. Então, se você quiser olhar ali no texto, observe, veja que esse assim, ele vem depois do seguinte período. O desenvolvimento técnico dos implementos da violência chegou a tal ponto que nenhum objetivo político concebível poderia corresponder ao seu potencial destrutivo, ou justificar seu uso efetivo num conflito armado. Assim, portanto, desse modo, a arte da guerra perdeu muito de sua eficácia. Esse assim não tem valor aditivo, mas tem um valor conclusivo. C. Na linha 7, a locução ou seja tem o mesmo valor semântico de quer seja. Não, pessoal? Ou seja é uma expressão de equivalência. Quer seja é uma expressão de alternância. Fora. O valor semântico de embora na linha 3 corresponde a por mais que. Então vamos marcar aqui como correta. Embora é equivalente a por mais que, e vamos ver no texto o que acontece para esse embora ser equivalente a por mais que. Então a passagem é essa. Há todavia um outro fator na situação atual que, embora não previsto por ninguém, é pelo menos de igual importância. Vou trocar esse embora, por mais que não tenha sido previsto por alguém. Ou, apesar de não ter sido previsto por ninguém. Ou, ainda que não tenha sido previsto por alguém. Esse embora tem um valor concessivo. E o valor concessivo de embora pode ser trocado ali no caso por mais que. Estava correta a troca, a resposta era a letra D. No item E, ele diz que a locução já não tem valor concessivo. Aí não, Não é de concessão, não é embora, não é apesar de, e equivale a ainda que. Seu objetivo racional é intimidação e não vitória. E a corrida armamentista, já não sendo uma preparação para a guerra, só pode ser justificada agora pela ideia de que quanto mais intimidação houver, maior é a garantia de paz. Ele propõe que esse já não seja equivalente a ainda que, embora não sendo uma preparação para a guerra, ainda que não seja uma preparação para a guerra. Não, a corrida armamentista é uma preparação para a guerra, mas nesse caso, nesse contexto, tem um valor causal. Porque já não é uma preparação para a guerra?
como já não é uma preparação para a guerra, mas apenas uma intimidação, só pode ser justificada pela ideia de que quanto mais intimidação houver, maior é a garantia de paz. Resposta, portanto, da 36, letra D.